Quero já agora trazer a palavra de Deus que foi proposto pelo Senhor no meu coração, para que o Senhor possa edificar a sua fé e abençoar a sua vida, no livro de Ruth, no capítulo 2. Glória a Deus, me ajuda, Senhor. Seja o seu nome glorificado agora. O livro de Ruth, irmãos, conta uma história interessante. E os dois personagens principais dessa história são duas mulheres. Tem vários, né? Mas o que foca, que chama mais atenção é a Ruth e a Noemi, que é a sua sogra. Quando nós lemos principalmente o capítulo 2, do verso 1 ao 12, nós vemos uma das fases mais difíceis da vida dessas duas mulheres e principalmente de Ruth. Porque ela precisou ir para um campo e precisou ali colher as espigas que caíam da colheita. Em resumo, aquilo que sobrava do que eles colhiam é o que ela tinha como o seu sustento. Essa atitude de colher o que foi colhido, ou a sobra da colheita, chama respigar. É uma forma, é um nome que é dado a uma ação de colher as espigas que foram colhidas. E eu encontro, na hora que nós lemos esse capítulo, três palavras que me chamou muita atenção, que a primeira é essa, respigar. Diga comigo assim, respigar. Diga com fé, diga respigar. É colher parte que sobrou daquilo que já foi colhido. A segunda palavra interessante é a palavra favorecida, porque está tratando de Ruth, ou favorecido, tratando dos homens. A palavra favorecida, ou favorecido, é alguém que é beneficiado, ou beneficiada, de uma situação. Por exemplo, se você é favorecida por alguém que resolve pagar a sua faculdade ou pagar a conta de luz da sua casa esse mês, você foi favorecido por aquela pessoa que propôs no coração te ajudar. Quem está me entendendo? Os irmãos estão aqui? E a última palavra que me chamou a atenção, que foi dita por Boaz quando falou com Ruth, foi dizendo que ela era bendita. E essa palavra também ela é muito forte, porque ela quer dizer, ela tem um significado muito amplo, né? É quando alguém fala bem de você, ou quando alguém vê em você um valor, e principalmente aquela pessoa que recebe o favor de Deus, é considerado bendito ou bem-aventurado. O Salmo 128 fala muito bem disso, que é o meu salmo. Todo mundo tem que ter o seu salmo, o meu é o 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, baseado naquilo que o pastor Wellington leu em Provérbios 3, todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas, quem está me entendendo? Há uma atitude que tenhamos para que aquilo se cumpra na nossa vida. Então, o que eu quero que vocês entendam é que em tempo de crise, temos que saber respigar. Esse é o tema da mensagem. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Então, nós precisamos saber colher, fazer uma nova colheita em cima da colheita que já aconteceu. Em resumo, para você entender, o que nós vemos aqui?
que essa fase de colher, deixa eu tentar esmiuçar que fala, né? Tentar diminuir ainda mais essa palavra para ver se você consegue entender. Quando você está passando por um tempo de crise, a primeira coisa que nós fazemos, está dando microfonia, Jonathan, é ajustar a nossa vida financeira. Por exemplo, se você ia comer uma picanha toda semana com a sua família, você passa aí de 15 em 15 dias e às vezes uma vez no mês. Quem está me entendendo? Tem hora que eu acho que vocês foram embora assim. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Amém? É tão ruim ficar sozinho aqui. Fiquei sozinho aqui um dia com um defunto, irmãos, que luta que foi. Sozinho, só eu e ele. E eu fiquei conversando, eu não falava nada. E falei, meu Deus, então eu não quero ficar sozinho. Os vivos respondem. Quem está vivo? Ah, vocês estão vivos. Os vivos conversam. Defunto não fala, mas os vivos falam. Quem diz amém? Ah, glória a Deus, vocês estão aqui. Quando a crise vem, Moriá, a gente ajusta. Empresa, manda funcionário embora. Qual é o critério, pastor, que uma empresa usa para mandar um funcionário embora? A empresa ou o gerente da empresa, normalmente o que ele faz? Ele escolhe aqueles que estão sempre prontos, até tem um ditado, de serviço, porque vai que eles faz falta. Então, no tempo de crise, não se falta de trabalho. Porque eles podem descobrir que, afinal de contas, você estava ali só custando mais para a empresa e fizeram tudo o que faziam sem você ali. No tempo de crise, as empresas demitem. Os pais de família ajustam as contas, apagam as luzes, fecham a água, diminuem o tempo do banho, para que sobreje alguma coisa de maneira que eles possam sobreviver. Essa palavra na cega, na colheita, é chamado de respigar. É usar toda a sobra de maneira que ela faça o seu sustento. É que você não venha ter falta daquilo que você precisa para que você possa se manter vivo. Então, eu sei que a Bíblia diz que nós não conseguimos escolher qual é a fase que nós vamos viver e como ela será vivida. Porque seria muito fácil de viver nessa vida se nós conseguíssemos escolher o jeito de viver. Por exemplo, poderíamos escolher não passar por dificuldades. Quem está me entendendo? Poderíamos escolher, eu sei que escolheríamos, não adoecer. Alguns diriam que não gostariam nem de morrer. Mas isso não cabe a nós escolher como não coube a Ruth. E ela passou por uma fase difícil que ela não murmurou e nem reclamou durante o tempo de dificuldade. Você que está acostumado a comprar todo mês um par de sapato, ou uma calça nova, ou trocar de celular de 6 em 6 meses, trocar de carro, mas a crise veio e as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Então, você que andava só em carro novo, agora faz uma revisão e a vida continua, você sobrevive, você continua lutando. E nós vamos chegar a algum lugar. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que essa mulher chamada Ruth, ela tomou uma decisão na vida. E é interessante que a decisão que ela tomou, embora ela soubesse que Deus haveria de a abençoar, escute, Moriá, ela não ficou parada crendo que Deus ia fazer alguma coisa. Quem crê que Deus vai tirar o Brasil da crise? Está vendo porque que eu às vezes acho que vocês foram embora? Acho que umas 4 pessoas creem. Vocês querem que eu pergunte de novo? Amém? Quem crê que o Brasil vai ser tirado da crise? Ah, os vivos. Glória a Deus. A Ruth acreditava que Deus haveria de abençoá-la. O seu marido havia morrido. Ela foi para uma outra terra com a sua sogra e não tinha o que comer. E não
pelo fato de ter o que comer, ela não ficou ali esperando a morte chegar, mas ela tomou uma decisão de ir fazer alguma coisa. E aí que entra essa história do respigar, de procurar um campo, procurar um lugar onde ela pudesse colher a sobra do que alguém estava colhendo, de maneira que aquilo fizesse com que o sustento para sua casa viesse, mesmo ela crendo que havia uma promessa de Deus. Alguém aqui tem promessa de Deus para a vida dele? Isso não nos faz ficar parado. Ter promessa de Deus, irmãos, não é nos colocar numa inércia e ficar sem fazer absolutamente nada. O pastor ora, os meus pais oram, os irmãos cantam, alguma coisa Deus vai fazer. Quando Deus abençoar todo mundo, eu estou aqui e eu serei de certa forma abençoado por tabela. Não é essa decisão que um crente tem que tomar. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Diga para alguém assim, olha, no tempo de crise, você não pode ficar parado. Diga assim, você precisa lutar. Não, você diga para ele, você precisa lutar. Até que chegue o momento em que a bênção que Deus reservou para você se manifeste na sua vida através da sua atitude. Quem está me entendendo? Os especialistas dizem que o melhor tempo de prosperar, irmãos, atenção no que eu estou falando, por favor. O melhor tempo de prosperar é no tempo de crise. O melhor tempo de conseguir ter novas direções, novas visões, o que fazer, como fazer, é no tempo de crise. Porque a gente tem um livro que chama Pai Rico e Pai Pobre, não sei se alguém já leu. Eu estava lendo uma frase sobre ele e o cara estava falando principalmente da história do Donald Trump, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, um dos do mundo, e ele já faliu muitas vezes. E ele não desistiu de continuar sendo rico, apesar de não ter nada na época. O que acontece? As pessoas passam por dificuldades na empresa, nunca mais querem ser empresários. A pessoa passa por uma dificuldade financeira com o cartão de crédito, nunca mais terá um cartão. Quebra ele, como se o cartão que fosse o inimigo dele. Ele gastou, fez o que tinha que fazer, teve boas alegrias, viajou, pagou parcelado na internet e o cartão que é o culpado. Eu quero trazer uma lição para vocês da vida dessa mulher. E eu também sei que o fato de estarmos vivendo um momento de crise, e o fato de eu estar falando sobre esse assunto com vocês aqui hoje, isso gera um monte de pergunta. A principal, Moriá, a pergunta que nós fazemos é o porquê. Né? Nós perguntamos assim, por que que ele me traiu? Por que que ela me traiu? Por que que o patrão me demitiu? Por que que a minha empresa faliu? Por que que o governo fez isso? E quando a gente lê Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao 12, a gente encontra todas essas respostas. Então você mantém a sua Bíblia aberta e vamos juntos. Você acompanha e eu vou ler. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, era o homem rico. Era rico e era influente perante o clã de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. A hora que a gente lê o primeiro verso, você pode pensar assim, aqui praticamente, né, conta o resultado da história em um verso só, porque fala quem ele era, que ele era influente, que ele era rico e era parente de Noemi, e do marido dela, né? Era um homem muito rico, melhor dizendo, parente do marido de Noemi. E aí você imagina, só que tudo isso que está escrito aqui foi escrito para que eu e você pudesse entender o contexto da história. Porque a vida de Ruth, ela não sabia do que esse cara tinha e nem quem ele era, e nem onde ele vivia. O que eu quero que você entenda? Olha aqui para mim. Tem muitas vezes na nossa vida
que você pensa que Deus parou de fazer alguma coisa. Esse primeiro versículo foi colocado para a gente entender a história que foi contada por alguém. Mas no dia dos fatos, quando estava ocorrendo um problema de crise, quando Noemi estava lá, quando Ruth estava lá, eles não sabiam, ou não tinham visto ainda. A Bíblia conta que existia esse homem, mas ela não tinha visto. Você vai ver a continuação desse verso. Então, ela entende aqui, e a primeira coisa que me chama a atenção, é que a Bíblia faz questão de frisar que ele era homem. Isso aqui não tem a ver com a questão de ser homossexual. Não é isso que está falando, era homem no sentido de sexo masculino, não. Homem que assume as suas responsabilidades em tempo de crise. Eu comentei essa semana com o Índice sobre isso. Os nossos filhos, eles me ouvem hoje, mas não é para envergonhá-los o que eu vou falar dos filhos, que é os do Helder, é os do Pedrinho, são os meus, é o do Elton, a filhinha. Os nossos filhos, você acha que eles estão preocupados se está faltando gasolina? A sua menina estava com você nas 4 horas da fila? Ela está preocupada. Rafael, seu menino está preocupado se você tem gasolina na moto, se tem diesel no caminhão. Eles não estão nem aí. Crise não foi feita para criança nem para adolescente. Está na crise que está. Aí passa uma propaganda de um tênis que custa 470. Eles querem. Não quer nem saber se a coisa está dando para o torto, se você está se matando de trabalhar. Eles conseguem escolher o sabor da comida que vão comer, e o sapato que querem usar, e a roupa que querem. Porque eles conseguem desfrutar disso. E o homem que é homem, pai de família, precisa aprender a lidar com esse momento de crise. Porque é muito difícil, irmãos. É muito difícil, foi a palavra que eu disse. Você saber que teria, por exemplo, olha aqui para mim, Moriá. Você fez uma faculdade de engenharia. O que nós temos visto de pessoas que são formadas em engenharia e que estão trabalhando, eu tenho alguns conhecidos que estão vivendo assim, que estão trabalhando com salários de 2, 3 mil reais para não passar fome, mas que são formados, que são engenheiros. Se você for para fora do país, para os Estados Unidos, Portugal ou Irlanda, nem se fala. Engenheiros trabalhando, lavando prato. E eu considero uma pessoa que age assim, homem. Porque ele sabe que é dele a responsabilidade de sustentar a sua casa. E a Bíblia faz questão de frisar isso. Vamos para o verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, permita-me que eu vá ao campo. E essa frase aqui me chama a atenção. E ela disse, eu quero recolher espigas no campo daqueles que me permitir que eu vá, e que eu faça isso. E a Noemi respondeu, vá minha filha, respondeu. Quando a história estava ocorrendo, olha para você entender, o fato deles estar vivendo um momento de crise, Ruth toma uma decisão. Ela tomou uma decisão, mas ela disse, eu não posso sair com essa decisão sozinha. E ela procura a sua sogra, e ela pede a bênção dela, disse assim, eu preciso que você concorde que eu faça isso, porque existe um princípio, como disse o Hélito aqui, que quando nós concordamos na terra, quando 2 ou 3 concordam na terra, lá no céu Deus também concorda. Pastor, eu posso sair por conta própria, sem a bênção da minha esposa, para trabalhar em outro estado? Não pode. A esposa, eu posso sair para trabalhar onde eu quiser, sem a bênção do meu marido? Não pode. Observa que o princípio para que Deus abençoasse a vida delas, estava em que houvesse concordância no que havia de fazer. E a segunda coisa que me chamou a atenção no verso 2 foi, irmãos, olha aqui pelo amor de Deus, escute isso. Quando você tem alguém que concorda com a sua decisão, e que crê no mesmo Deus que você crê, Deus fará o que for preciso
para que o nome dele seja glorificado na vida das duas pessoas. Quando você procura alguém e diz assim, ore comigo, ou consagre a minha casa, ou ore por mim, me abençoa, não é porque aquele cara, aquele pastor, aquela pastora é um guru da sorte, não é isso. É porque você encontra mais um que olha na sua necessidade e diz, nós vamos interceder a Deus para que Deus mude essa situação na sua vida. Você não faz ideia do poder que tem a oração de uma igreja. Às vezes a gente fica passando por prova sozinho. Os filhos nascem, dão problemas ou quase morrem no nascimento. Não quero que ninguém saiba. Não fala com ninguém. Não conta para ninguém. Não fala com ninguém que eu estou desempregado. Isso é errado agir assim. Quando você partilha a sua dificuldade com alguém de fé, que crê no Deus que você crê, ele disse, meu irmão, quantas vezes eu ouvi isso aqui na Moriá? Quantas vezes eu ouvi isso aqui? Quando a gente partilha a dificuldade, alguém diz, rapaz, o meu patrão me disse para arranjar alguém. Você está desempregado. A gente não partilha. O que eu aprendo aqui? Quando ela, obrigado, Salete. Quando ela disse, eu quero que você concorde comigo. E que creia que eu creio que Deus vai nos dar uma saída, de maneira que o sustento virá. Eu vou sair por aquela porta, e eu vou procurar um campo, e haverá alguém que me receberá, e me deixará colher a espiga, de maneira que eu traga para casa, e comerá eu, e comerá você, e nós não vamos morrer. Escute isso, por favor. Todos nós sabemos, que eu vou falar aqui é muito sério. Nós sabemos que existem muitas mulheres bem-sucedidas, sim ou não? Tem mulheres muito ricas até, com a sua vida resolvida. Mas tem umas mulheres que deram falta de sorte, irmão, que casou com uns caras tão frouxos, tão assim, mas é culpa dela, né? Porque a maioria delas, os pais falaram, não, larga esse cara, ele é preguiçoso, mas não, eu estou apaixonada. Aí casou, aí agora não tem mais jeito, agora tem que ficar aí, trabalhando para você, para ela, para os dois, né? Pagando as contas e carregando aquela tribulação. E tem mais, esses homens atribulados não morrem. Não morre por nada. Acidente de carro, quebra tudo. Ele volta, tribulação, não morre. Foi você que escolheu, você casou com ele. Não, eu estou falando mentira? Gente ruim não morre não. Os atribulados preguiçosos, pode bater na frente de uma carreta, quebra a carreta toda, o cara não machuca nada. Aí, tem umas mulheres que tem que tomar a decisão e dizer assim, eu vou à luta, pastor. Eu vou fazer salgado, eu vou vender roupa, de fome os meus meninos não vão morrer. E ela, porque se a mulher decidir trabalhar, irmãos, ela prospera mesmo. E trabalha mesmo. Nesse tempo de crise, você procura lá na internet o que tem de mulher que se tornou especialista, que são pedreiras. Constrói parede, reboca, vira bitoneira e não querem nem saber. Eu conheci uma aqui em Ouro Branco, pintando um prédio inteiro, subindo escada, descendo e fazendo bem feito. Aí os homens, né? Não estou generalizando não. Se você é um frouxo, o problema é seu. Ela virou para Noemi e disse assim, a senhora deixa eu ir trabalhar? A senhora concorda que eu vá? Eu preciso recolher espigas. Ela disse, vá minha filha, você tem a minha bênção. Pastor, o que eu quero? O que o senhor me ensina com isso aqui? Olha aqui para mim. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão pautada, principalmente com a bênção do cônjuge, tem gente, irmãos, falando da igreja principalmente. Você, de repente a pessoa está aqui, tem dia que eu penso assim, será que houve algum arrebatamento individual? Porque a pessoa não está mais. O cara chega, se apresenta, fala com você,
Eu sou fulano de tal, estou vindo de tal lugar, você recebe, dá um abraço, explica as ordens da igreja, você é muito bem-vindo. De repente você procura a pessoa, Diego. Ué, será que Jesus voltou para aquela pessoa? Eu não estou sabendo. Pessoas que não dão satisfação a ninguém. Abandonam o emprego sem falar com ninguém. Será que fazem isso em casa? Como diz aquele ditado, o cara que mora sozinho ainda foge, né? Nós devemos responsabilidade aos nossos líderes. Nós devemos satisfação aos nossos pastores. Nós devemos satisfação ao nosso... Eu já tenho, deve ter uns 20 anos que eu tenho lutado para ser empresário. O que acontece? A pior coisa que tem é quando um funcionário falta de serviço e manda a mulher dele ligar. Ou um bicho frouxo. Avisa lá o patrão que eu não vou poder ir. Tive uma cãibra, tive uma dor de dente. Você que é homem, liga você. Fala com o seu patrão, olha, eu não vou poder ir. Se você quiser mandar embora, mande, Deus vai abrir outra porta. Normalmente o patrão que ouve o telefonema do funcionário, normalmente ele não o demite. Mas patrão que está me ouvindo aqui, que é patrão também, quando recebe um recado da esposa, você já imagina o naipe do cara. No final vocês vão entender isso. Por que Noemi precisava estar ajudando Ruth? Por mais que você não concorde com isso, ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. O Edson só foi lá para a Bahia, porque o Airã que fez o casamento tinha um amigo que tinha um galão de álcool. Ninguém consegue viver sozinho. Para que Jesus Cristo aparecesse, precisou ter um João Batista, que perdeu a cabeça dele, mas ele foi adiante como precursor. Para que Moisés fosse Moisés, tinha que ter Arão. Vocês estão me entendendo? Ninguém de nós, por mais esperto ou saiba o que seja, conseguirá chegar em algum lugar. Não existe nenhum engenheiro, não existe nenhum professor da atualidade que primeiro não recebeu aula de alguém. Não existe ninguém. Você precisa de alguém. Nós precisamos de alguém. E uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é a vida de um intercessor. Nós precisamos ter alguém que nós confiamos, para que a gente possa contar as nossas dificuldades, para que essa pessoa da nossa confiança ore com a gente para nos ajudar a vencer. Esses dias, alguém mandou uma mensagem para mim, assim, que eu já não falo com essa pessoa, deve ter, acho que uns 13 a 15 anos. Aí ela mandou uma mensagem assim: pastor, só queria que o senhor soubesse, que desde que vocês foram embora de Portugal, imagina, tem uns 13 anos, todos os dias eu oro por você e por sua família. Aí tem dia que eu fico pensando como que eu tenho conseguido sobreviver. Aí que eu fui entender. Ninguém sobrevive se não tiver um intercessor. Quando você não tiver mais ninguém que interceda por você, Deus vai ter que te arrebatar. Mesmo que você não saiba, alguém está orando por você. Quando nós fazemos parte de uma igreja, nós, pastores, principalmente, não conseguimos lembrar do rosto ou do nome de todo mundo. Mas sempre haverá alguém que está aí do seu lado, que conhece o seu jeito. Na hora que o Elton manda empurrar você, eu até fico preocupado com isso, porque se tiver alguém meio brigado, o pau vai quebrar. Mas pronto, é o jeitão dele. A hora que ele manda dar um empurrão nesse irmão do seu lado aí, por exemplo, até esse empurrão, o cara que te empurra um dia vai lembrar de orar por você. Por isso você não pode sair da igreja. Vira para quem está do seu lado e fala: fica aqui. Uma coisa que me chama a atenção nessa história. Ruth sai para trabalhar e ela tinha a certeza, escute, Moriá, assim como eu creio, e eu creio que você crê, que mais cedo ou mais tarde Deus vai nos abençoar. Vai chegar uma hora que essa situação vai ter que mudar. Os nossos sorrisos, né, como diz o Salmo 126, a boca deles se encheu de riso. E eles cantavam hinos de alegria. Eu tenho certeza que se nós continuarmos crendo, se nós continuarmos orando uns pelos outros, se nós continuarmos unidos na mesma fé, no mesmo propósito, haverá um momento que nós vamos poder encher a nossa boca de riso.
Graças a Deus alguém entendeu a mensagem. Vou te dar a oportunidade de glorificar a Deus. Quando a gente recebe uma coisa que é para glorificar a Deus e beneficiar a gente, só fica conosco no coração se nós dermos glória a Deus. Se não der glória a Deus, entra no ouvido e sai no outro. Eu ensinei isso para os meninos na escola de profetas. Toda vez que eu dou glória a Deus por uma mensagem, quando eu pago o salário de um funcionário, ele dá glória a Deus. Quando eu pago uma conta e dou glória a Deus, a Bíblia nos ensina isso, que nós glorificando o nome do Senhor, Ele recebe o que é dele, e isso é devolvido para nós em forma de bênção. O que eu disse para você, que eu creio que haverá um momento que Deus vai encher a nossa boca de riso. O que nos proporciona essa alegria? O que nos dá essa segurança? É a certeza de que mesmo que nós estejamos no campo colhendo espiga, que é a sobra do que alguém já colheu, que você que formou engenharia e hoje está trabalhando de servente pedreiro, que você que é formada como professora, mas está trabalhando numa loja, que você que tem o dom de ser um empresário e voltou a ser empregado, eu estou dizendo para você que haverá um momento que Deus vai devolver tudo isso para que a sua boca encha de riso e o nome dele seja glorificado. Nós precisamos acreditar que Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia. E uma coisa interessante, quem já foi imigrante sabe do que eu estou falando. Quem já participou lá fora trabalhando, aí sabe mais ainda. Mas os que estão aqui vão entender bem o que eu estou dizendo. Às vezes, irmãos, não é fácil ser um servente pedreiro, ser um ajudante, ser patrão e depois ser subordinado, ser chefe e depois ser subordinado, não é fácil. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é, Deus não erra. Quem concorda comigo? Por que Deus está permitindo que você, que eu, que nós, que a nossa nação passe por esse tempo de dificuldade? Por que Deus está permitindo que você que tem gabarito, que tem um currículo excelente, não ache uma vaga de emprego? Você já parou para pensar? O que eu quero te ensinar com essa mensagem é, por mais que esse campo pareça difícil, esse é o único caminho que existe para você chegar no lugar que Deus quer abençoar a sua vida. Dói no início, dói no começo, é difícil no início, mas certo é que Deus vai te direcionar dia após dia, hora após hora, momento após momento, até chegar a hora de que o nome dele seja glorificado na sua vida. Está difícil agora, mas Deus vai mandar uma resposta. Quando você parar de reclamar, de achar que está ruim, de você trabalhar lá naquele serviço pesado, dando glória a Deus, chegará a hora que Deus vai entender que é hora de abençoar você. Aí a gente fica lá só reclamando, né? Eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu estou fazendo isso, mas eu não queria fazer. No verso 4, acontece uma coisa interessante. Naquele exato momento diz, Boaz chegou. E ele saudou os ceifeiros, que podemos chamar de capataz. Capataz é uma pessoa responsável pelo aquele serviço pesado da fazenda. E olha o que ele diz, o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. O que tem de diferente aqui? Aqueles homens que estavam ali, empregados, conheciam o seu patrão. E quando eles disseram assim, quando Boaz disse, o Senhor esteja com vocês, eles viraram para ele e falaram, o Senhor te abençoe. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles conheciam a necessidade de Boaz. E tinha sido enviado por Deus uma mulher, que eu acho que se não fosse só ela, né, pelo que a Bíblia conta, igual a ela tinha poucos, que era a tal da Ruth. As mulheres não gostam que fala isso, irmãos, porque as mulheres acham que só elas que são bonitas, né, filho? Não precisa olhar com essa cara fechada, não. Porque Boaz também, Adelmo, era um cara que naquela época, que não é diferente do dia de hoje, bonito, ele era o Boaz, até o nome
Se tinha uma Ferrari com o controle que liga a chave remota, é com ele que ela chegou, porque ele era o dono da terra. Ele era o cara que toda mulher queria. Só que Deus tinha reservado ele para Ruth. E aí, o que eu entendo no verso 4? É interessante esse texto. O Senhor te abençoe. É porque tem hora que a gente está orando para Deus nos abençoar, mas a gente não vigia. Eu acho, só para vocês descontrair um pouquinho, que na hora que ele falou, o Senhor te abençoe, eles devem ter falado, Patrícia, o Senhor te abençoe, e mostrou onde a bênção estava. O Senhor te abençoe, Boaz. Eu acho que ele já estava até meio duvidando dele assim, sabe? Será que ele... coisa, sabe? Deus te abençoe, Boaz. Tem alguém aí no meio do campo que... só Deus para te guardar agora. E ele disse, o Senhor esteja com vocês. E ele disse, o Senhor te abençoe. Agora, o que eu tiro de lição aqui? Escute isso. Esses segadores, ou esse capataz, eram amigos de Boaz. Diga para quem está do seu lado assim, você precisa de um amigo. O que significa a palavra você precisa de um amigo? Um amigo conhece a sua necessidade. E aí, quando o amigo vê uma oportunidade de Deus te abençoar, o que o amigo faz? Olha, tem uma vaga de emprego. Tem uma mulher solteira. Tem um homem solteiro. Oh, meu Deus. Tem alguém dando mole por aí. Tem um pastor que tem uma palavra de Deus para você. Vai lá, quem sabe você não vai ser abençoado. O amigo faz assim, irmãos. Quem tem um amigo é assim. E esses capatazes eram amigos dele. Ele disse, olha, chegou alguém aí, que eu tenho certeza que é a sua metade. Deus vai te ajudar. Agora, pastor, eu não tenho nenhum amigo desse. O que eu faço? Você tem, talvez você não desfrutou da amizade dele. Ele foi deixado, está registrado em Atos capítulo 2. O nome dele é o Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho aprendido tanto esses dias sobre isso. Quando você está sozinho é que é bom. E ele é especialista para conversar quando você está sozinho. Aí você não confia em ninguém mais, você não confia em governo, na sua esposa. Todas as vezes, pastor, que eu vou falar com ela, ela explode. Ou vice-versa. Aí sabe o que as pessoas fazem? Os casados, os homens e as mulheres, eles começam a guardar os seus problemas, e isso é transformado em enfermidade. Davi conversava com a alma dele, mandando ela, sossega. Deus vai dar um jeito. Confia no Senhor, faz o bem. Ele vai realizar o desejo do seu coração, descansa. Aí a gente às vezes não tem amigo nenhum para falar. Põe uma cadeira sozinha, vazia. Converse com o Espírito Santo. Confie nele. Ele vai te orientar, ele vai te dizer. E esse homem aqui, esse capataz, chega para Boaz e diz, olha, eu tenho certeza que Deus está dando uma saída para você. Quando nós temos um amigo, irmãos, que nós podemos confiar, que nós podemos abrir o nosso coração, e essa pessoa é o Espírito Santo, você não precisa ficar com receio do que falar, porque a Bíblia registra que aquilo que você não conseguir explicar, ele vai diante de Deus e explica com gemidos. Sabe que você não, oh Deus, eu não sei falar com o Senhor, o que fazer, a minha dificuldade, eu não sei, eu só choro. Ele diz, eu falo por você, eu dou um jeito. Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço os seus anseios, eu sei do seu problema no seu relacionamento, eu sei do seu problema financeiro, eu sei onde você tem dor, eu sei da sua enfermidade, eu falo com ele. E o Espírito Santo fala a mesma língua, Zé Gomes, do Pai. Diga comigo assim, eu preciso. Não, mas diga com fé, diga eu preciso
desfrutar dessa amizade do Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo é um amigo que ele sabe o que eu preciso e quando eu preciso. Diga assim: porque nem sempre o que eu preciso é o que eu preciso. Mas diga: o Espírito Santo, ele sabe o que eu preciso. Ele sabe. Quando você sair daqui e alguém perguntar para você assim: olha, como é que foi a reunião lá? Como é que foi a mensagem? Você responda só assim: ó, o Espírito Santo vai me ajudar. Não precisa se preocupar, não. A partir de hoje, eu vou colocar a minha confiança nele. Quando eu estiver triste, ele vai me alegrar. Quando eu estiver angustiado, ele vai me dar paz. Quando eu estiver inseguro, ele vai me dar segurança e dirá para mim assim: pode passar, tranquilo, essas águas vão te suportar porque eu estou contigo. Tem dúvida? Espírito Santo me ajuda. Aleluia. Verso 8. Disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vai colher lavouras em outra terra. Ele gostou tanto dela que ele disse assim: essa mulher não pode ir embora daqui. Mas isso, para que possa ajustar a sua vida, eu preciso fazer isso em forma de parábola, senão os homens vão falar: eu não posso receber essa palavra. Sabe o que Deus está mandando eu te falar nessa noite? Fica no lugar que você está. Não pede conta agora não. Não muda de cidade nem de endereço. Espera um pouquinho. Deus vai dar um jeito. Eu creio que o Senhor está já preparando algo muito bom para nós. Os comércios vão voltar a vender. Os caminhões vão voltar a rodar por essas estradas. Estava tão bom, vivendo com o cuidado de Deus, podendo ir no shopping, podendo comprar uma roupa, podendo ter um carro, podendo realizar o sonho da filha, o aniversário de 15 anos. Nós precisamos que o Senhor intervenha ao nosso favor. Descansa, Deus vai dar um jeito. Boaz diz para ela: não saia daqui, aqui vai ter espiga para você sempre. Eu quero dizer para você que aqui nessa casa, na casa do Senhor, sempre Deus vai mandar algo que vai sustentar o seu coração. O dia que você entrar angustiado, Deus vai usar o ministério de louvor, que vai cantar uma música que vai te dar paz. O dia que você entrar inseguro, Deus usa o pastor e traz uma palavra de certeza para a sua alma, e você sai convicto de que Deus está no controle. Escute isso, Moriá, por favor. Verso 9. Eu achei essa parte muito interessante, Adriana. Boaz diz o seguinte: olha, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colhendo. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Sabe o que é isso aqui, Diego? É Deus olhar para nós e dizer assim: olha, fica tranquilo, pode vir o tufão que vier, a crise que vier, eu já ordenei para que eles não toquem vocês. Você pode estar num momento difícil, mas no final você vai sobreviver, porque eu dei ordem ao seu respeito. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nos guarde, para que a gente não tropece em pedra alguma. O que eu quero que você entenda é que quando a palavra de ordem vem da parte de Deus, ninguém tem o poder de revogar senão Ele próprio. Ordem dada por Deus tem que ser ordem cumprida. E eu tenho certeza absoluta, que o nosso culto não está em vão. O nosso sacrifício de louvor e adoração e de jejum não será em vão. Por esses dias, eu estou profetizando, se você crê nessa palavra, por esses dias o Senhor há de levantar ao nosso favor, dando ordem ao nosso respeito, para que não venhamos tropeçar,
Haverá crise, está difícil, mas nós vamos chegar lá na frente, sem nenhum arranhão. Receba essa palavra em nome de Jesus. E crendo que quem nos guardou foi o Senhor, nós vamos sobreviver intactos em nome de Jesus. E um verso 11, isso aqui eu achei interessante. Contaram-me tudo a teu respeito. Tudo, tudo, tudo. Fala para alguém que está do seu lado aí, olha. Até o que você não sabe, o Espírito Santo sabe de você. Sabe quando a gente acha que fez um bom negócio, que a gente acha que surgiu uma vaga, igual aconteceu, usando de novo o testemunho do Wellington, porque fulano me conhece. Não é isso. Quem nos conhece é Deus, e Ele sabe tudo de você. Ele diz, olha, quando ele ou ela passar aqui, você entregue isso ou aquilo, porque ele e ela está precisando, porque Ele sabe tudo sobre você. Interessante, verso 12, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Ele estava falando do que ela tinha feito pela sogra. Não existe ninguém pobre o bastante que não possa ajudar alguém. O fato dela ter sido fiel a Noemi, Deus faz com que aquele homem libere uma palavra de bênção para ela, e disse, o Senhor vai te retribuir. E eu quero dizer isso para você, para o seu coração nessa noite. O seu esforço, irmãos, não deixe uma pessoa ficar com fome, com frio. Não deixe, por favor. Se você souber, quando alguém não queira você, eu já tive nessa situação, é a pior coisa da vida de um homem. Quando alguém chega com uma cesta básica na sua casa. Passei por isso uma vez, já com a minha família constituída. Não é fácil. Por isso, quando a assistência social disser, vamos ajudar com uma cesta, não fica com miséria, não. Vamos dar sabão de barra, ninguém come sabão. O cara que está com fome, está preocupado de tomar banho, ele quer comida. Não dê sabão, dê comida, dê sustento. Porque queira o Senhor que um dia você não precise passar por isso. Que o Senhor nos guarde. Mas o que eu achei interessante foi que quando Boaz resolveu liberar uma palavra de bênção para a vida de Ruth, ele disse, eu ouvi falar o que você tem feito pela sua sogra. Mesmo não tendo o de comer, vocês dividem o pão para que as duas possam sobreviver. Sabe o que ele está dizendo? Pode estar difícil. Não vá no posto encher o seu tanque, 2 vezes tirar. Não faça isso, o seu irmão precisa também. Nós não precisamos disso. Eu falei com a minha esposa, eu coloco 100 toda semana, eu vou continuar colocando 100 de gasolina. É assim que a gente vivia. O dono do posto aqui chegou para mim, o Maurício, e disse assim, Paulo, eu vendo 5.000 litros de gasolina por semana em Ouro Branco, nesse posto pequeno perfil. Agora eu estou vendendo 5.000 litros por dia. Onde que esse povo está andando com tanta gasolina? Tomara que não caia um fósforo no quintal dele. Tem lógica, o que esse povo está fazendo com gasolina? 5.000, ele está vendendo 30.000 litros de combustível por semana num posto que vendia 5. Está faltando combustível ou os caras estão guardando? Precisa dele? A Eliette viu no supermercado. Isso não pode ser um crente, irmão. Se você estiver me ouvindo, eu te repreendo no nome do Senhor. A prateleira tinha 10 caixas de leite. Sabe o que ele fez? Pegou as 10. Lá em casa não vai faltar leite. Aí Boaz vira para Noemi, para Ruth, e diz para ela assim, que o Senhor te retribua da maneira que você tem feito com a sua sogra. Que o Senhor te retribua do jeito que você tem feito com o seu irmão. Misericórdia, pastor. Somos igreja, irmãos, somos crentes. Amém? Eu vou finalizar agora. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase um arroba,
quase 15 quilos de cevada. E ela voltou para casa e foi abençoada. Sabe o que eu quero ensinar com você com essa palavra essa noite? O meu desejo talvez seja diferente do seu, Moriá. Talvez a sua expectativa é que haja um barulho aqui. Não é esse o meu desejo. O meu desejo é que você vá para casa e coloque a mão na sua consciência. E entenda que eu e você fomos chamados por Deus nessa geração para sermos diferentes. Amém? Entenda que você não pode ser igual ao mundo. Você não pode ser igual. Seu patrão não está aguentando pagar o seu salário, proponha a ele baixar. Isso eu não faço. Tá bom, então continua do jeito que você está. Porque quando é o contrário, né, o aluguel você não está conseguindo pagar, você vai lá no senhorio, diz para ele, olha, eu tenho sido fiel todo o tempo, tem como o senhor baixar o aluguel? E ele diz, não. Né? O que eu quero ensinar a você? Nós vamos sair por aquela porta. Essa semana nós estamos em consagração. Essa semana o Espírito do Senhor há de nos visitar de uma forma muito sobrenatural. Nós chegaremos ao final dessa semana com uma orientação de Deus e nós vamos saber o que nós vamos fazer. Que direção nós vamos tomar. Para onde o Senhor está nos levando. A semana passada eu disse, Jesus, o Senhor podia voltar logo. Pastor, o Senhor queria morrer? Não, não estou querendo morrer não, querendo que Jesus volte. Não é morrer. A gente está cansado desse povinho, irmãos. De político, de um querendo matar o outro, tomando leite todo, do vizinho que não está nem aí se estaciona na sua vaga. A gente está cansado disso. Existe solução aqui? Não, só o Senhor. E os crentes têm saudade do céu, porque sabem que lá, foi isso que o Diego cantou aqui, enquanto os problemas, como é que você estava cantando ali? A gente continua cantando, uma frase que eu lembrei que você cantou aqui, ele não lembra, novo, as pessoas novas não lembram, só os velhos. Fala uma coisa, fica gravado. Eu vi que ele cantou assim, olha, enquanto isso não é resolvido, a gente continua cantando. Vamos continuar vindo no culto. Vamos continuar dando a nossa oferta. Vamos continuar orando. Vamos continuar dando glória a Deus. Certo é que se Jesus não voltar até o final desse ano, para nos levar para a glória, Ele vai nos dar uma saída. Do jeito que está, não pode ficar. Agora, pastor, é preciso fazer o quê? Tomar uma decisão para o nosso destino mudar. A primeira delas é nós fazermos um compromisso com Deus de sermos crentes durante essa semana. Se você fizer, você nunca mais vai desviar, que talvez você nunca tinha sido convertido. Então essa semana é a época de se converter. Eu tenho certeza de que Deus vai intervir em nosso favor. Vocês que são casados, se esforcem para estar em paz com o seu cônjuge, seu marido e com a sua esposa. Com os seus filhos. Filhos que estão aqui, principalmente os que estão desse lado, não irrite os seus pais essa semana. Viu, Lucas e Mateus, cadê eles? Não irrite os seus pais essa semana. Todos vocês, que vocês sabem como é que faz o mistério. Não é assim de Clay. Eles têm a manha. Esposas, não suscite a ira dos seus maridos essa semana. Em nome de Jesus. E eu também vou me esforçar para te deixar em paz. Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico, que não, ou que está desviado dos caminhos do Senhor, e dá um sinal para eu saber que você está aqui? Tem alguém? Ou todos estão?
Tem um senhor, o senhor é evangélico ou está fora, não é cristão? É católico. Tem mais alguém? Só ele. Como que é seu nome? Robson. Quando nós fazemos essa pergunta, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma decisão em receber Jesus no nosso coração. Como que isso acontece? Quando nós permitimos que Ele seja o nosso Senhor e se torne o governo da nossa vida. E a minha pergunta para você é, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Aceita? Eu vou orar com você. Pastor Wellington, fica do lado dele, lá mesmo onde ele está, por favor. Eu quero que a igreja de Deus ore e nós vamos abençoar a vida do Robson. É Robson, né? Para que o Espírito do Senhor faça morada no seu coração, te fortaleça, te dê a paz, te dê alegria e sentido para a sua vida. Pai, nós oramos como igreja que somos, diante da confissão de fé desse homem que aceita o Senhor como Salvador da vida dele, assim como nós já aceitamos na nossa vida. Te peço que nessa hora o Senhor o abençoe e faz com que o teu Espírito Santo venha morar no coração dele, trazendo a paz, trazendo a alegria e sentido para a vida do Robson e para toda a sua família. Repreenda todas as ações do diabo, Senhor. Todas as armas que foram forjadas contra a vida dele, que elas não venham prosperar. E que o teu Santo Espírito entre e faça morada no coração, dando a ele discernimento, entendimento do certo e do errado, para que ele siga o caminho do Senhor, a quem o Senhor propôs para a vida dele e da sua família. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós como igreja que somos, o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Ainda de pé, eu quero agora orar por você. Queria que você desse a mão às pessoas que estão do seu lado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem diz glória a Deus? Diga que o Senhor é bom. Glória a Deus. Irmãos, eu peço a Deus nessa oração que te dê uma semana abençoada. Ô querido, como que é seu nome? Robert, Naubert, Albert, Naubert com N, eu tinha falado certo. Naubert, você é muito bem-vindo a essa família. Você está no lugar onde você encontra paz, alegria e sentido para a sua vida. Amém? E do mesmo jeito que eu orei pelo Robson, nós vamos orar por você para que o Espírito Santo faça morada na sua vida e Ele te dê alegria, discernimento e paz. Abraço com Ele, Diego. Paizinho, nós somos o Teu povo. Este homem, esse jovem, publicamente confessa que quer reconciliar com o Senhor. A Tua palavra entrou no coração dele e agora ela faz morada ali. E eu te peço que o Senhor o abençoe agora, dando a ele discernimento, dando a ele sabedoria, dando a ele a direção, o caminho do Senhor. Espírito Santo, faça morada na vida desse jovem, no coração dele. Dá a ele paz, dá a ele alegria, dá a ele sentido para a vida dele. Que ele sinta o prazer de estar no meio do teu povo, que ele sinta prazer de receber o Senhor e a tua palavra. Nessa hora, como igreja que somos, nós o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à família. Que o Senhor te abençoe. Família Moriá, eu estava dizendo a vocês, se tiver mais alguém que queira reconciliar, manifeste. Eu estava dizendo a vocês que eu quero que o Senhor dê as mãos, que o Senhor vos dê uma semana de vitória. Nós somos uma família, se você não sabe. E se você sabe, viva isso. No meio da família tem fofoca, Marcelo? Os irmãos fofocam, Marcelo? Muito, Marcelo. Meu Deus, eu achava que era menos. Mas acontece. Quando tem fofoca, você troca de irmão? Você troca de casa?
Bem-vindo à família. Nós somos uma família. Vocês falam de mim, eu falo de vocês. O Wellington fala de vocês para mim, eu falo de vocês para o Wellington. Fala assim. Não mente não que você cai aí duro. Fala assim. Mas nós continuamos amando porque vocês são a família. Tem dia que vocês estão mais bonitos, tem dia que estão mais feios, tem dia que está mais legal, tem dia que não está. É assim. Família é isso. Não é verdade? Mas quando a gente está longe, o que a gente quer? Voltar para casa. Então melhor é ficar aqui. Eu continuo dizendo que este é o lugar onde você encontra paz, alegria e sentido para a sua vida. Feche os seus olhos comigo. Paizinho, abençoa este povo. Eles vão voltar para casa. A resposta deles dessa semana será: o Espírito Santo vai me ajudar. O Espírito Santo sabe do que eu preciso. E eu te peço que só os faça lembrar, porque haverá perguntas. E aí, como é que estão as coisas? E eu sempre tenho dito que eu estou melhor do que eu mereço. Por quê? Porque eu sei que mesmo no meio da crise, mesmo no meio da tempestade, se eu estou ali, se nós estamos ali, estamos porque o Senhor está conosco ali. Porque se o Senhor não estivesse conosco, nós não estaríamos ali. Estamos e vamos vencer. Assim como o Senhor estava com os discípulos naquele barco, e o Senhor levantou e disse àquele vento: aquieta-te, disse àquele mar: assossega-se. E eu estou crendo que o Senhor há de levantar e dirá a essa crise que ela tem que cessar, porque existe um povo que clama, que busca pela tua bênção, que crê na tua palavra e que dará glória ao teu nome no momento que a bonança chegar. Abençoa este povo, Senhor. Pastor Wellington já ministrou isso, mas eu reforço: se alguém está doente, que seja curado. Se alguém estiver triste, que receba a alegria. Se alguém estiver angustiado, que receba a paz. Essa semana nós estamos colocando esse propósito diante do Senhor. Ministério de louvor, de dança, todos os obreiros, cooperadores dessa casa e os membros estão dizendo ao Senhor: nós vamos jejuar e vamos consagrar a nossa vida, e a nossa expectativa é que o Senhor nos responda, que o Senhor nos ajude nos dando a vitória, para que o seu nome seja glorificado na vida dessa igreja. Esses dois novos irmãos, Senhor, que vieram para essa família, abrace-os agora com o doce amor do teu Santo Espírito, a qual nós falamos sobre ele aqui. Que eles sejam envolvidos pela tua graça, que não venham deixar a fé, que estejam firmes, constantes, confiando no Senhor. Os pais, as mães, os filhos, que sejam alcançados pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Domingo pela manhã nós vamos reunir para celebrar a ceia e anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Nós cremos na tua palavra, nós anunciamos a tua morte e acreditamos que o Senhor vai voltar para buscar o teu povo, a tua igreja. Assim eu te peço, nos despeça em paz agora para as nossas casas e nos conceda uma semana de vitória. Que os empresários tenham bons negócios, que os funcionários tenham o prazer de ir para o trabalho, que as esposas tenham prazer de estar em casa, aquelas que estão, e o marido de chegar em casa. Que o Senhor abençoe essa semana com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É assim que eu oro em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Amém? A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Agora é o Hélio que é prefeito. Vamos acordar ele. A vitória é de quem? É nossa! Pelo sangue de Jesus. Abrace alguém, vão em paz. Que Deus os abençoe. Uma semana de vitória.